Oi pessoal, professor Dames aqui falando. E nessa aula nós vamos falar sobre a questão do Galileu Galilei. Bem pessoal, Galileu Galilei ele foi considerado o pai da ciência moderna. Ele foi um dos grandes pioneiros da matemática aplicada, da física e também da astronomia. Ele teve uma forte influência na física como conhecemos hoje. Por isso é muito importante a gente poder entender como seus pensamentos puderam ser tão revolucionários. Também falar de algumas descobertas citadas por ele, né? Galileu Galilei, pessoal, ele nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564, né? Era filho de Galilei. E o Galilei, o Michelangelo Galilei, ele era músico e por isso ele fazia algumas experiências com cordas. Ele fez vários instrumentos buscando comprovação das suas teorias musicais. Então ele tinha uma família bem estruturada. Não era uma família rica, mas essa família foi fundamental para que ele tivesse uma cultura da questão da importância dos seus estudos, né? O Galileu ele entrou na Universidade de Pisa em 1581 para estudar medicina. E ele ficou lá apenas por 4 anos. Mas devido a alguns problemas financeiros, ele não conseguiu concluir os seus estudos de medicina. Mas mesmo abandonando a universidade, ele continuou seus estudos da questão da matemática e do estudo dos movimentos dos corpos. Então ele abandonou a cidade de Pisa e voltou para a cidade de Florença, né? Mas mesmo com essa volta, ele utilizou seus conhecimentos para desenvolver e aplicar os seus conhecimentos na prática, né? Por exemplo, com das grandes invenções na época foi a questão da balança hidrostática. Em 1589, ele realizou algumas experiências e demonstrações sobre o centro de gravidade dos sólidos. E pelo fato dele conseguir desenvolver e falar muito bem sobre matemática dos corpos, o movimento dos corpos, ele conseguiu, através de indicação, a ser professor de matemática em uma universidade de Pisa. Existem relatos que em 1590 ele realizou o famoso experimento de queda livre da Torre de Pisa. Porém, alguns estudiosos falam que isso é apenas um mito, né? É apenas um mito. Que na verdade o que aconteceu foi um opositor dele querendo provar que ele estava errado e fez essa experiência, né? O que de fato ele fez foi a questão de trabalhar os corpos através de plano inclinado. Ou seja, ele utilizou o plano inclinado para diminuir a velocidade do corpo para que ele pudesse medir melhor a questão do efeito da aceleração dos corpos. Além das descobertas de grandes feitos por eles, né, sobre a questão da aceleração dos corpos, a questão do movimento uniformemente variado, né, o que realmente marcou a ciência foi a questão da invenção da luneta de Galileu. Lembrando que essa luneta não é de sua autoria. A luneta ela já havia sido descoberta, mas ele era meramente um instrumento de brinquedo. Era apenas um objeto de entretenimento. E o Galileu ele viu naquela possibilidade um instrumento bom para se trabalhar e verificar sobre a astronomia, que era apenas através do olho, né? Através do olhar das estrelas. E aí ele conseguiu desenvolver, aprimorar essa luneta de modo que ele pudesse enxergar coisas que antes ninguém conseguia enxergar. Então, esse experimento ele ocorreu em 1609 e foi um holandês que criou isso aí, né? E aí ele pegou e aperfeiçoou o instrumento. Esse aperfeiçoamento fez com que ele ampliasse essa capacidade, né? Ele também teve que aprimorar a questão das lentes. Ele mesmo teve que fabricar algumas lentes mais poderosas aí para ele poder ver isso aí. Ele se utilizou desse instrumento, não apenas para a questão da astronomia, né? Ele também mostrou os fins bélicos, ou seja, ele vendeu
esses instrumentos também para a Marinha, fazendo com que ele criasse uma ascensão social, pelo fato de ele estar utilizando as tecnologias, no caso aí, que foi uma tecnologia desenvolvida por ele, para aprimorar aí a questão da parte bélica da Marinha italiana. Com isso, ele conseguiu virar um professor vitalício de matemática da universidade. E ele conseguiu também um aumento salarial por isso. Ou seja, ele estava começando a ser mais valorizado pela sociedade pelo fato de ele ter feito essas descobertas. Com a observação da astronômica, né, utilizando a luneta dele, ele conseguiu enxergar 4 satélites de Júpiter e também ver montanhas da Lua. E foi a partir daí que começou a ter uma série de confusão sobre isso. Por quê? Porque tudo estava girando em torno da Terra, que eram as ideias defendidas por Ptolomeu. Ainda não era aceito as teorias de Copérnico. Inclusive, o próprio Galileu ele ensinava o modelo Ptolomeu na universidade. Só após ele enxergar e ver que Júpiter ele teria satélites, é que ele começou a acreditar no modelo de Copérnico. Por que então, qual é a grande importância de ter descoberto satélites em Júpiter? Simplesmente pelo fato de ver que não era tudo que girava em torno da Terra, porque a concepção até então seria que tudo girasse em torno da Terra. E quando ele observou que as luas de Júpiter elas estavam orbitando em torno de Júpiter e não da Terra, então ele concluiu que o modelo de Ptolomeu ele não funcionava bem para explicar esses fenômenos. Ou seja, por que existiram luas em Saturno? Né? Então ele começou a mudar a concepção de Ptolomeu. Em 1611 ele foi a Roma fazer essa demonstração do telescópio para autoridades, né, eclesiásticas. Devido ao seu talento, ele expor algumas ideias, Galileu tornou-se rapidamente conhecido, né? Então ele virou um dos grandes cientistas da época e muito respeitado tanto pela parte da igreja quanto também a parte científica. Até esse momento ele não estava ainda em contrapondo com a questão religiosa. Então até o momento ele não tinha tanto problema com a questão da igreja, apesar de ele estar difundindo algumas ideias que não eram difundidas pela igreja, né? Na época, que era a ideia do Ptolomeu. Quando ele começou a difundir mais suas ideias, essas ideias elas foram de frente com as ideias da igreja. E aí ele teve que ir pessoalmente a Roma dar explicações. E lá em Roma, ele recebeu uma advertência para que ele não defendesse essas ideias copernicanas do movimento da Terra. Ele, com medo da Inquisição, né, que já era bem conhecido na época por ele resolveu deixar um pouco de lado essa parte de explicações do modelo Ptolomeu. E aí o Papa Paulo V declarou que a teoria que ele estava falando é uma teoria errada, né, uma teoria que estava enganada. E aí no primeiro momento ele decidiu não abordar sobre essas ideias para que não desse problema para ele. Com a morte do Papa, com a mudança do Papa, foi permitido que um dos grandes amigos lecionasse, né, falasse sobre essas suas teorias. Mas de modo imparcial, colocando como nota de rodapé que a verdade deveria ser apenas de Deus. Né? Então ele não podia falar tudo o que ele pensava. Ele tinha que tomar cuidado que as coisas que ele pensasse não entrassem de confronto à igreja. Porém, essa ideia começou a entrar em conflito com a igreja com a publicação do Diálogo, que ele publicou em 1632 e ele foi recebido por aplauso em toda a Europa. E o trabalho ele não foi bem visto pelo Papa, porque entre o diálogo dele estava mostrando como se a igreja fosse um bobo, né?
Então, as ideias para ele defendidas lá parecia como se ele tivesse, a igreja tivesse sido um bobo da corte, alguma coisa assim, né? Que é levado como se fosse uma pessoa burra, que não entendesse das coisas. E aí não foi bem visto, né, pela igreja, né? Esse livro dele. E aí ele teve que enfrentar a Inquisição, que na época lá era o Tribunal do Santo Ofício. Ele foi julgado culpado por ter adotado e ensinado a doutrina copernicana e condenado em junho de 1633. E foi no ano do Tratado da Indulgência e não foi colocado na prisão. Ou seja, ele conseguiu ser perdoado aí para não ser colocado na prisão. Só que ele foi obrigado a dizer que tudo que ele tinha falado era mentira. E aí ele renegou todos os seus estudos, né, sobre isso aí, com medo de ser morto pela igreja, né, pela Inquisição. O Papa ele reduziu a pena dele para a prisão domiciliar, que durou o resto da sua vida. Ou seja, ele não foi morto, mas ele teve que sofrer uma prisão domiciliar. Ele não pôde sair de casa. No entanto, mesmo estando em casa, ele continuou trabalhando secretamente dentro de casa, né? Inclusive com um dos seus grandes discípulos que continuou alguns estudos sobre o movimento. Aos poucos, o Galileu ele perdeu a visão dele por causa de algumas experiências com a luneta, a questão das manchas do Sol que ele observou com a luneta. Ele observou tanto essas manchas do Sol que ele acabou ficando cego. Mas ele teve alguns discípulos importantes, como Vincenzo Viviani e o Torricelli. E assim as descobertas de Galileu foram importantes como maneira de abordar os fenômenos da natureza, né? Então ele conseguiu fazer uma revolução da ciência porque ele mudou como a ciência deve se comportar. A questão do método matemático, o método experimental. Ele se saiu um pouco das ideias de Aristóteles e fez uma nova maneira de elaborar a ciência. Então essa mudança da concepção da ciência e também saindo um pouco da questão religiosa foi fundamental para a gente entender como foi a origem da ciência como entendemos hoje.